Boa noite, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristina Zabka, sou a atual coordenadora do Internato em Medicina de Família e Comunidade. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês como é que funciona a distribuição das vagas, né? Na verdade, como é que vocês podem escolher as vagas que a gente tem. Todas as turmas vão receber esse vídeo para que vocês já comecem a fazer as escolhas de vocês antes da gente fazer a reunião geral, tá? E por que isso? Até o dia 25 desse mês eu já tenho que entregar essa distribuição pronta para a secretaria do nosso curso. Então, a gente vai primeiro ver essa questão da distribuição e depois, numa reunião geral, eu explico melhor alguns detalhes do funcionamento do nosso internato, como a questão do registro da presença, como funciona o nosso sistema de avaliação, quando vocês precisarem sair para algum congresso, alguma coisa, essas questões mais administrativas, tá? Mas a distribuição é um pouco mais urgente, então não daria tempo de a gente primeiro fazer uma reunião, todo mundo escolher e eu ter isso pronto até o dia 25. Mas depois que vocês receberem esse vídeo, também a gente vai seguir conversando no grupo que eu vou formar com as quatro turmas que vão integrar o nosso internato de 2025, tá? Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês hoje é como é que funciona a estrutura, né, da distribuição das nossas vagas e como é que vocês vão poder fazer em relação às escolhas. Então, para vocês já irem se familiarizando com os locais de atuação do nosso internato, atualmente a gente tem as vagas distribuídas em 7 municípios. O nosso local principal é São Leopoldo, naturalmente, mas a cidade ainda não consegue dar conta de todas as vagas, então nós temos parcerias com outros 6 municípios da região de São Leopoldo e Grande Porto Alegre, que é Porto Alegre, Sapucaia, Estância Velha, Canoas, Gravataí e Nova Petrópolis. Quais são as regras para que vocês possam escolher os locais, tá? As regras, elas estão estabelecidas, foram estabelecidas, né, pela comissão do internato e estão disponíveis no manual que vocês já receberam. Então, cada ATM vai receber a lista e os 3 critérios principais são: comece escolhendo os alunos da ATM mais antiga. Então, por exemplo, para o grupo de vocês, é a turma da 25/1, quem escolhe primeiro. Depois que esse grupo escolher as suas vagas, as vagas remanescentes passam para o grupo da 25/2, e assim por diante, né, com a 26/1 e a 26/2, tá? Dentro da mesma ATM, né? Bom, se 2 ou 3 alunos da 25/1, por exemplo, escolherem as vagas de Estância Velha, onde a gente só tem 2 vagas, e tiver 3 alunos, quais são os critérios dentro da mesma ATM? Então, quando houver isso, é o aluno que não tem falta justificada ou aquele que tem o menor número tem a preferência para escolher. E se os alunos que estão disputando a vaga têm o mesmo número de faltas justificadas ou não têm, é pelo coeficiente de rendimento, tá? O coeficiente de rendimento é uma nota geral calculada conforme o somatório e a divisão das notas de todos os semestres anteriores. Quem é que tem essas informações sobre falta justificada e coeficiente de rendimento? Sou eu. Eu não posso divulgar isso, né, para vocês, mas depois eu explico no grupo de WhatsApp como é que vocês vão poder sinalizar para mim a vaga que vocês querem, e se der uma disputa pela mesma vaga, vocês têm esse direito, tá? Bom, vou dar um exemplo, né? Todo mundo, ou pelo menos muitos, querem Porto Alegre, e a gente tem vaga no posto modelo com o professor Rodrigo, tem 3 vagas. Se tiver 6 ou 7 alunos interessados pelo posto modelo, todos podem colocar o nome naquela unidade, sem problema nenhum. E aí eu vou ver dos 6 ou 7 interessados quais são os 3 que, ou por não ter falta justificada, ou pelo coeficiente de rendimento, ficam com as vagas e sinalizo para os demais que eles precisam escolher outras. E assim eu vou gerenciando essa distribuição até a gente esgotar todas as vagas para as 4 subturmas que vão integrar o nosso próximo grupo.
tá bem? Essas regras, gente, estão estabelecidas no manual, né? Sempre tem quem me acione por questão de localização. Ah, professora, eu fiquei sem a vaga em Porto Alegre, mas eu moro lá, ficaria mais fácil. As regras são essas, tá, pessoal? Se fosse por questão geográfica, seria muito mais difícil, né? Então, procurem se atentar a essas possibilidades, tá? Então, ali já comentei, né? As informações sobre faltas justificadas e coeficiente de rendimento estão comigo, e eu vou gerenciando essa distribuição. É possível também que vocês escolham vagas fora dessa grade que a gente tem, que eu vou detalhar um pouquinho melhor nos próximos slides, tá? Quem quiser vaga no Conceição, como já tem 2 alunos que me sinalizaram, me avisem do interesse. Como é que funcionam as vagas para o Conceição? Eu aviso para a nossa secretaria, né, da secretaria do curso, quem são os interessados. Eles dirigem isso para a coordenação de estágios do Conceição, e eles vão avaliar a possibilidade de ter vagas ou não, e são eles quem sinalizam quais são as unidades, tá, gente? Nós não podemos escolher. Depois, eles dão o ok, e quem escolher vaga no Conceição e tiver a vaga aceita, não pode desistir, tá? Por quê? As vagas no Conceição, a universidade tem que pagar aqueles 6 meses, né? Como se a universidade pagasse uma mensalidade para o Conceição. A gente sabe que isso é assim e acaba-se na negociação fazendo isso. Mas se o aluno solicitar a vaga e depois desistir, a universidade tem que pagar igual. Então, quem selecionar a vaga no Conceição, tiver ela aceita, vai cumprir o estágio lá. A gente não desiste, certo? Então, só pensem bem que não é assim, eu vou pensar se eu quero ou não. Não, encaminhou, deu ok. Se no momento em que deram ok não tiver mais de interesse, tem que sinalizar quase que imediatamente para a gente não perder a vaga, eles também não, né? E a universidade não acabar tendo que pagar, tá? Outros locais são possíveis? São possíveis, né? Tem alunos que têm familiares que moram no interior, locais onde tem universidades, que tem também internato nas UBSs, ou mesmo unidades de saúde que não estão vinculadas a uma universidade, mas que tem um médico de família com residência ou título de especialista que vai aceitar e vai atuar como um preceptor, é possível. Mas nesse caso específico, é o aluno quem tem que ir atrás, ver setor de estágio ou de secretaria de saúde ou de alguma outra universidade para conseguir a vaga. Depois me avisa, porque a gente tem que dar o ok como universidade também, né? E ver se está dentro dessas regras ali que eu coloquei, mas é possível, tá? Por exemplo, alguém mora em Caxias e quer fazer lá, a família mora em Uruguaiana, né? Pode sem problema nenhum. Só lembrando que o estágio da medicina de família fazendo em outro município, talvez até em alguma região mais distante no estado ou mesmo fora do estado, gente, o estágio de psiquiatria, que acontece junto com o da medicina de família, ele tem que ser cumprido presencialmente em São Leopoldo ou Esteio, que são os locais onde temos os ambulatórios, né? Uma vez por semana. Então, dependendo, assim, às vezes o ambulatório é na terça-feira em psiquiatria em São Leopoldo e vocês estão estagiando em Caxias. Então, na terça-feira vocês vão ter que estar em São Leopoldo, por exemplo, tá? Então, só levem isso em consideração, porque não pode fazer o estágio separado, eles acontecem concomitantemente. Sobre as distribuições, né, em relação aos municípios, quais são as unidades e quantas vagas, começando por São Leopoldo. São Leopoldo, a gente tem 5 unidades distribuídas dessa forma como está ali. A Coab Duque, em que quem acompanha os alunos é o professor André, são 4 vagas. A Coab Feitoria, com o preceptor Jean, são 2 vagas. Na Materno Infantil, com o professor Lucas, 4 vagas. Na unidade Rio Branco, com o professor Felipe, são 2 vagas. E na Madesate, com a professora Elisa, são mais 4 vagas, tá? Isso é interessante vocês saberem, assim, que às vezes por questão de deslocamento, ou pegar carona com um colega, ou rachar custeio de Uber, por exemplo,
vocês ficarem em duplas, né, nessas configurações aqui, muitas vezes facilita, tá? Às vezes, algumas unidades ficam, né, no mesmo município, mas bem distantes um do outro, então quem pega carona e tal já pode ir tentando combinar dessa forma aqui. Estância Velha, Canoas e Gravataí, nós temos a seguinte distribuição. Estância Velha, nós temos uma unidade, a unidade Floresta, com a preceptora Fabiane, onde a gente tem 2 vagas. Em Canoas, a gente tem a unidade São José, com a preceptora Silvana. São 2 vagas também. No Quinto Comar, que na verdade é o ambulatório que fica junto ao Hospital da Aeronáutica, são 4 vagas. Para mais ou menos se localizarem, quem sabe é fácil localizar no mapa onde é a base aérea, né? Fica na mesma altura, só do outro lado da BR-116, tá? Quem passa pela BR, ali onde tem o aviãozinho, aquele é naquelas imediações ali, próximo, mais ou menos próximo daquilo ali. Em Gravataí, nós temos duas unidades, a Morada do Vale com a preceptora Luísa, 2 vagas, e na Aristides Dávila, com o preceptor Sérgio, 1 vaga. Em Gravataí, nós temos uma residente da medicina de família. No comando da aeronáutica, o preceptor lá é o professor Evandro, e eles têm residentes também da medicina de família. Em São Leopoldo e Nova Petrópolis, nós temos residentes também. Então, são ambientes em que a gente tem alguns elementos a mais, assim, de algumas características acadêmicas, né, quando a gente tem um residente junto. Porto Alegre, nós temos 6 unidades atualmente vinculadas, tá? Aqui não está incluído, por exemplo, Conceição, porque aqui a gente tem o estágio que é dentro da nossa grade, né? Conceição é sempre solicitado fora disso. Então, quem quer Porto Alegre pode primeiro tentar nessas UBSs e caso não sobre vaga, né, pode daí encaminhar para o Conceição, tá? Posto Modelo, então, nós temos 3 vagas. Ramos, 1 vaga. Santo Agostinho, 1 vaga também. Vila Ipiranga, Santa Fé e Passo das Pedras, 2 vagas em cada um. É possível solicitar em Porto Alegre que não sejam essas unidades e que não seja pelo Conceição? Em princípio não, tá, pessoal? Por que isso? Quem gerencia as unidades de Porto Alegre fora Conceição, fora essas que já estão vinculadas a outras universidades, atualmente é a Santa Casa. E nós, como negociamos com a Santa Casa já essas vagas, tá? Então, não adianta o aluno ir pedir para a Santa Casa outras vagas fora, porque elas já estão atribuídas a outras universidades, e quando eles veem que é um aluno nosso, eles vão dizer, olha, a Unicinos já tem as suas vagas. Então, são essas aqui, certo? E eu digo isso porque a gente já teve essa experiência com outras turmas, com outros alunos, eles insistiram em entrar em contato com o setor acadêmico da Santa Casa, e a resposta é sempre essa, tá? E temos ainda também vagas em Nova Petrópolis e Sapucaia. Em Nova Petrópolis são em 3 unidades, no centro nós temos 1 vaga, na unidade Piá, 2 vagas, e na linha Imperial, mais 1 vaga. Em Sapucaia, em 2 unidades, Oswaldo Cruz e Jardim América, com 2 vagas em cada um. Em relação a Nova Petrópolis, quem tiver interesse em ir para lá, posso passar o contato dos colegas que já passaram por estágio lá e que atualmente estão estagiando, né? Tem integrantes da 2025/1 e 2 lá atualmente. E é possível ficar hospedado lá em Nova Petrópolis, com hospedagem paga pela universidade, num hotel que fica bem ali no centro, e que tem incluso o café da manhã, mas o deslocamento até Nova Petrópolis e o deslocamento lá dentro, aí não é pela universidade. Uma outra possibilidade, quem quiser, né, às vezes mora numa cidade próxima e não precisa ficar hospedado, como nós tivemos já uma aluna moradora de Canela, que daí ia para Nova Petrópolis, ela recebia uma ajuda de custo pela questão de deslocamento, né, para gasto com combustível, essas coisas. Então, nós temos essas 2 opções. E especificamente para Nova Petrópolis, quem faz estágio lá, da medicina de família,
faz o da psiquiatria também, que nós temos lá no CAPS de Nova Petrópolis, um preceptor que recebe, né, os nossos doutorandos para as atividades lá. Ele foi colega do professor Lucas, né, que é o coordenador do Internato Geral e da Psiquiatria. Então, quem vai para Nova Petrópolis faz tudo lá, geralmente de segunda até quinta-feira. A hospedagem já começa no domingo à noite, para que vocês possam daí se deslocar no domingo para Nova Petrópolis e volta depois na quinta-feira à tarde, quando encerram todas as atividades, tendo a quinta tarde e a sexta o dia todo livres, tá? E isso é um último detalhe que eu quero comentar com vocês. Então, o nosso cronograma tem 6 meses de duração, em parceria com a psiquiatria, tá? A carga horária equivale a 4 meses e meio da medicina de família, mais um mês e meio da psiquiatria. E como é que isso fica dividido ao longo da semana? Vocês vão ter 6 turnos de atividade nas unidades de saúde que vocês escolherem, e vocês ficam 6 meses na mesma unidade até o fim, tá? Exceto, claro, o preceptor ou o professor saiu de férias. Aí, naquele período, que ou é 10 dias ou é no máximo 2 semanas, vocês são alocados em alguma outra unidade, normalmente na mesma cidade, vocês não são modificados de cidade, tá? Um turno da semana é o da psiquiatria. Ali eu coloquei exclusivamente em São Leopoldo, mas já não é mais assim. É São Leopoldo e Esteio, para quem não está em Nova Petrópolis. Para quem está em Nova Petrópolis, acontece lá. E vocês têm 3 turnos da semana de área verde, tá? Aí eu posso escolher quais são esses 3 turnos? Geralmente não, tá, pessoal? Até porque vocês têm o turno fixo da psiquiatria, e eu tenho que alocar vocês conforme as atividades da unidade. Vocês já vão receber quem escolheu Nova Petrópolis, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, né? Sapucaia, Porto Alegre, vai receber segunda eu tenho tal coisa, terça tal coisa, quarta tal coisa, quinta tal coisa. A psiquiatria, atualmente, o professor Lucas subdivide vocês em 4 rodízios, né, para que vocês experimentem diferentes atividades da psiquiatria. E aí, conforme muda o turno da psiquiatria, às vezes eu só preciso ajustar o turno da medicina de família. Vocês nunca vão fazer menos do que 6 turnos por semana, tá? Além disso, nós temos atividades teóricas online nas terças-feiras, com a participação dos professores do internato, e as aulas são sempre abertas aos preceptores também. E as atividades que vocês fazem lá na prática são dentro do atendimento ambulatorial, né? Consultar pessoas que, na sua maioria, vão ser portadoras de doenças crônicas, embora vocês vejam também muitas condições agudas, né, problemas de pele, gripe, resfriado, uma dor aguda, isso que é o dia a dia da medicina de família. Vão acompanhar as consultas de pré-natal e de puericultura de baixo risco, adulto, idoso, saúde mental, entre outras coisas. Vocês também vão poder fazer visitas domiciliares, né, participar de atividades de educação em saúde em grupo, e participar das reuniões de equipe, tá? Isso eu trago para vocês, mais para vocês terem uma ideia do que é o dia a dia da medicina de família, então, para que vocês pensem, né, sobre a possibilidade de escolhas de locais. Assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, provavelmente vocês já vão estar organizados ali no grupo de WhatsApp, dentro de uma comunidade com os 4 grupos, e eu vou lançando conforme, né, da ATM mais antiga para a mais nova, a lista dos locais disponíveis. Então, a 2025/1 é a que vai receber toda a listagem de todas as vagas, eles escolhem as vagas remanescentes, eu daí disponibilizo para 25/2, depois a 26/1 e, por fim, a 26/2. Certo, pessoal? E quaisquer dúvidas, eu vou estar ali junto no grupo e vocês podem me acessar. Depois que nós tivermos com tudo isso pronto, eu puder encaminhar para a secretaria, aí a gente marca uma reunião online com todo o grupo, até para eu poder falar de alguns outros detalhes, então, como eu falei para vocês, mais administrativos e de avaliação do nosso internato, para que a gente tenha aí todo o assunto
discutido e encerrado, certo? Obrigada pela paciência de vocês e até mais.